Neste vídeo vou mostrar-vos a demonstração para a dedução das séries de Taylor. E depois vamos tentar fazer uma interpretação gráfica do que é a expansão em séries de Taylor. Uma interpretação sem grande rigor formal. Vamos apenas tentar perceber o que é que está por trás da expansão. E nesta interpretação gráfica vou dar um ou dois exemplos para se perceber melhor o que é que está por trás da expansão. Comecemos pela demonstração da expansão. Então, o primeiro passo que nós temos que dar é, vamos partir do princípio que existe uma forma de representar uma função f da seguinte maneira. Vamos assumir que podemos escrever uma função f de x assim. Constante 0 mais constante 1 vezes x menos a, em que a vai ser um número real. Penso que deverá ser complexo também, não tenho certeza. Mas para já vamos assumir que o a é um número real, mais a constante 2 multiplicado por x menos a ao quadrado e por aí fora. Vamos supor que isto é possível. E assumindo que isto é possível, vamos agora tentar descobrir o valor destas constantes, da C0, da C1, C2, até a Cn. Cá temos a nossa assunção, que isto é possível. Se nós fizermos x igual a a, então todas as parcelas aqui à direita anulam-se, exceto a primeira constante. E daqui nós tiramos já que a primeira constante, a C0, é a função no ponto A. Continuando, terceiro passo. Vamos pegar outra vez na nossa equação e vamos derivar de ambos os lados. Quando nós derivamos, chegamos a isto. Derivada da função x é igual a C1 mais 2C2 x menos a mais 3C3 x menos a ao quadrado, por aí fora. Mais uma vez, se fizermos x igual a a, todas as parcelas à direita se anulam, exceto da constante de C1. Isto daqui tira-se que a constante C1 é igual à derivada da função f no ponto A. Vamos fazer mais uma vez, quarto passo, derivar outra vez de ambos os lados. F2' de x igual a 2C2 mais 6C3 x menos a, por aí fora. E é a mesma coisa, se fizermos x igual a a, as parcelas à direita anulam-se e conseguimos extrair C2. E aqui é preciso chamar a atenção para um padrão que se vai repetir. À medida que nós vamos derivando da função, vão começando a aparecer coeficientes. Se vocês repararem, estes coeficientes são factoriais, que resultam da derivação. Não sei se vocês viram o meu último vídeo, em que eu explico como é que se chega às séries de Taylor para 4 funções conhecidas. E nesse vídeo eu explico muito bem a questão dos fatoriais. Pronto, daqui tira-se então a C2. Se nós efetuássemos esta derivação n vezes, obtínhamos os outros coeficientes todos. Cheguíamos a chegar a esta conclusão, isolando isto em ordem aos coeficientes, já tínhamos, este aqui já vimos, e qualquer coeficiente de ordem n seria igual à derivada de ordem n da função no ponto A a dividir por n fatorial. Se nós substituirmos estes coeficientes que acabámos de calcular na forma que nós assumimos no início, chegamos às séries de Taylor. Cá está. A função no ponto x é igual ao somatório de n igual a 0 até infinito de a de n, em que a de n é este coeficiente que nós calculamos, a multiplicar por x menos a levantado a n. O a vai ser o ponto de expansão da série e x é o valor para o qual nós queremos calcular a função. Agora vamos tentar interpretar isto sob um ângulo gráfico, geométrico, digamos. Suponhamos que temos uma função f. Suponhamos que temos aqui o valor a e temos f de a, aqui este pontinho vermelho. Este a vai ser o nosso ponto de expansão. E suponhamos que queremos calcular a função no ponto x. Aqui em cima temos f de x, que é esta bolinha preta. Vamos também já convencionar que o espaço aqui entre o a e o x, vamos chamar-lhe ΔX. ΔX é igual a x menos a. E este espacinho aqui a verde também, que é este espaço entre o f de a e o f de x, vamos chamar-lhe ΔF, que não é mais nem menos do que f de x menos f de a. Também, se rearranjarmos aqui esta última igualdade, chegamos à conclusão
que a função no ponto x, ou seja, f de x, não é mais do que f de a mais este bocadinho que ela subiu aqui a verde. Não é? Esta altura aqui toda, até o f de x, é esta, f de a, mais delta f. E agora vamos rever a definição de derivada. O que é a derivada de uma função num determinado ponto a? É o limite, quando o x se aproxima do a de forma infinitesimal, do delta f sobre o delta x. Ou seja, a derivada é um declive baseado em variações infinitesimais. Usando este quociente, e se assumirmos que o x é próximo do a, nós podemos escrever o seguinte: este ΔF aqui, este bocadinho aqui, que a função aumentou, desde o f de a até ao f de x, é igual à derivada a multiplicar pelo ΔX. Portanto, quando nós temos um declive, se nós multiplicarmos o declive pela distância que nós percorremos na horizontal, vamos obter a distância que variou na vertical. Sendo que aqui, quando se fala em horizontal, estamos a falar do eixo do x, quando se fala em vertical, estamos a falar do eixo do y, ou seja, da função f. Nós podemos, em vez de escrever aqui ΔX, podemos escrever x menos a. Então, este ΔF, este espacinho aqui, vai ser igual à derivada da função no ponto A, a multiplicar por x menos a, por esta distância aqui. Isto será verdade se nós assumirmos que a derivada no ponto A manteve-se sempre igual até ao ponto x. Depois vamos ver o que é que teríamos que fazer se isto não fosse verdade. Mas se nós assumirmos que a derivada não mudou neste espacinho aqui, entre o A e o x, então isto aqui daria uma aproximação exata para este ΔF. Onde é que nós íamos? Recapitulando, temos que a função no ponto x é igual à função no ponto A mais o ΔF, mas se nós substituirmos o ΔF por aquela expressão que encontramos há pouco, temos que a função f no ponto x é igual à função no ponto A mais a derivada no ponto A a multiplicar pelo ΔX, pelo x menos a. Agora, eu estou certo que isto deve-vos fazer lembrar alguma coisa. Isto são as duas primeiras parcelas da expansão em séries de Taylor. Como eu já expliquei, esta aproximação, usando apenas uma derivada, só é exata se a função for linear. Quanto menos linear a função f for, mais parcelas de Taylor são necessárias para chegarmos a um resultado exato. Ou seja, imaginemos se a função aqui entre a e x, se fosse uma reta, se ela fosse linear, isso significaria que a derivada não se alterou dentro deste espaço e que, portanto, o ΔF corresponde exatamente àquele produto que nós fizemos, que é o ΔX a multiplicar pela derivada. No entanto, se este trajeto aqui for uma curva, por exemplo, então o resultado já não vai dar exato, já teríamos que acrescentar mais uma parcela para corrigir. Vamos dar um exemplo aqui para uma função linear e vamos ver que, usando apenas a primeira derivada, vamos chegar a um resultado exato. Mais ainda, vamos perceber que não adianta sequer tentar meter mais derivadas, porque as derivadas, a partir da primeira ordem, no caso de uma função afim, uma função linear, a derivada anula-se, significando assim que não adianta colocar mais derivadas para tentar aproximar mais o resultado. Vamos a um exemplo concreto, seja f de x igual a 3x menos 8. Vamos calcular já a derivada, que é 3. E agora vamos expandir a função f em torno do ponto 0. Vamos usar a série de Taylor, aquela versão encurtada em que só usamos uma derivada, para calcularmos a função no ponto 1. Bem, nós podíamos calcular a função no ponto 1 imediatamente. 3 vezes 1 é 3, menos 8 dá menos 5. Mas nós vamos fazer de conta que não sabemos isto e vamos tentar calcular usando a expansão. Então, usando a expansão encurtada, a versão curta, teríamos que a função no ponto 1 seria igual à função no ponto de expansão, f de 0, mais a derivada da função no ponto 0 a multiplicar pelo ΔX. O ΔX aqui neste caso é 1 menos 0, é uma unidade. Portanto, não altera nada. E se substituirmos, f de 0 é menos 8,
A derivada é 3 menos 8 mais 3 menos 5. Como veem, usando apenas uma derivada, nós conseguimos chegar a um resultado exato. Isto é uma consequência daquilo que eu expliquei há pouco, do facto da função ser linear. Significa que a derivada não se alterou ao longo do ΔX e que, portanto, nós, quando multiplicamos, obtemos imediatamente a variação na vertical exata. Se fosse preciso adicionar mais uma derivada, vejamos, vamos pegar no polinómio de Taylor, vamos esquecer da segunda derivada para a frente, vamos analisar só esta versão encurtada agora, em que a segunda derivada também entra. E veja-se, o que é aqui a segunda derivada no ponto A? A segunda derivada é d2f sobre dx2. O que escrito de outra maneira é a derivada da derivada. Como podem ver, este diferencial, o dx, aqui aparece ao quadrado. Ou seja, o diferencial é o x menos o a quando o x se aproxima do a, certo? É a definição do diferencial. Se nós substituirmos, se nós mais uma vez assumindo que o x é próximo do a, então isto está aqui, x menos a ao quadrado, corta com o diferencial ao quadrado. E o que é que ia aparecer? O que é que seria esta parcela? Esta parcela seria a variação da função naquele ponto, em consequência da segunda derivada. Claro que esta parcela aparece corrigida com este 2 fatorial em denominador. Porquê? Porque este 2 fatorial surge da operação de derivação. E nós temos que fazer esta divisão para contrabalançar este fator que surge quando a gente deriva a função. Se nós adicionássemos mais parcelas, ia aparecer aqui fatoriais cada vez maiores, porque eles também vão aumentando à medida que nós vamos derivando, como nós constatámos ainda há pouco. Espero que esta explicação geométrica tenha sido clara e tenha sido suficiente para perceberem o que é que está por trás das séries de Taylor. Não é nada do outro mundo, é apenas usar o facto de que as derivadas são declives, nós multiplicamos esses declives pela distância percorrida na horizontal e isso dá-nos o desnível que variou na vertical e a soma de todos esses desníveis dá-nos a variação total da função. Espero que tenham gostado do vídeo, fiquem atentos a mais publicações sobre matemática. Até à próxima.